Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindo ao Floripa em Foco, ao vivo com o Sintesp, que acontece às terças-feiras a partir das 3h30 da tarde, ao vivo. Conosco no estúdio, o nosso amigo Maurino Silva, presidente do Sintesp. Bem-vindo, Maurino, tudo tranquilo? Bem-vindo, Silvio, muito obrigado, um abraço a vocês. Estamos aqui novamente para mostrar para os servidores públicos a situação que a gente se encontra hoje no sindicato. Muito bem, almoço sempre tranquilo, né? O mundo está desabando devagarinho, mas dentro do senhor Maurino reina a paz. E durante a greve que terminou recentemente de várias categorias dos servidores públicos, Maurino, foi fácil manter a paz? Então, Silvio, a situação hoje que se encontra, nós, servidores públicos estadual, depois da greve, vamos dizer que é lamentável hoje a situação, porque nós vamos falando, através do programa, por exemplo, situações que estão sendo vinculadas à questão da greve das secretarias, autarquias e fundações do Estado, que a greve ela só aconteceu, Silvio, por um procedimento de que nós tentamos de todas as formas negociar com o governo do Estado a questão da database de uma lei que ele próprio sancionou, negociou, sancionou e depois mandou o Gavazzoni dizer que não podia cumprir. Diante dessas circunstâncias, só havia uma saída, a gente chamar a base, é o papel do sindicato, chamar a sua categoria e ver o que a categoria quer decidir sobre a negativa do governo de ceder o reajuste anual da database. Então, diante a situação, chamamos os servidores numa assembleia e já sabíamos exatamente o que ia acontecer, né? Decretar greve por tempo indeterminado até que o governo pudesse, então, sentar com o sindicato e negociar o procedimento das reivindicações. Porém, o governo, ao invés de chamar e negociar, virou as costas para os trabalhadores do serviço público e disse para nós que não negociava com os trabalhadores em greve. Foi suspensa a greve. Diante das circunstâncias, ao passar do tempo, a gente verificou que havia condição de voltar a fazer uma assembleia para rediscutir essa questão. Como havia o governo atacado o sindicato, que jamais visto em Santa Catarina um procedimento dessa natureza, os trabalhadores resolveram então permanecer na greve, inclusive os servidores da Fundação Catarinense de Educação Especial fizeram um acampamento em frente à Secretaria da Administração, o Palácio do Governo, porque não havia um canal de negociação durante o período da greve. Nem depois da greve, que depois nós vamos contar o porquê dessa situação. Então, os trabalhadores resolveram permanecer na greve e a greve ela trouxe para nós um problema sério, que foi o governo criminalizar justamente os trabalhadores e o sindicato proveniente de um pedido de bloqueio das contas do sindicato e também que a Justiça determinou cessar a greve de imediato. A Justiça Estadual. Coisa que a Justiça nunca tinha feito, cessar uma greve aonde o serviço não era essencial. Os serviços públicos que são essenciais já estavam sendo respeitados. Já estava sendo respeitado.
Porém, a greve no serviço público das secretarias, autarquias e fundações tinha mais de 30% trabalhando. Então, não havia necessidade do judiciário decretar aquela determinação de cessar a greve de imediato. Não é só isso. O judiciário, além disso, ele determinou uma multa diária de R$100 mil. Coisas que no serviço público não se vê, nem no período da ditadura se via um procedimento dessa natureza tão rígido, entendeu? Havia, mas não tão rígido como agora. Sob que argumento? Assim, eles querer mandar parar a greve, querer cobrar uma multa? É isso que a gente queria entender do judiciário. Não tem motivo lá? A gente queria entender que o judiciário nos esclarecesse o porquê cessar de imediato a greve. Se for para... nós sabemos o porquê. Claro que blindaram o governador do estado de Santa Catarina, o governo Colombo, para o segundo mandato, para eles elevar o teto salarial para sei lá quanto, entendeu? Que para o teto não existe limite. Para o trabalhador, sim. Para o trabalhador sempre existiu o limite. O limite que é o piso da categoria, que é 820, que é uma vergonha no estado de Santa Catarina ainda ter um piso salarial de R$820, enquanto onde outros, o teto salarial passou para 27, 20, quase 28 mil reais. Todo mundo merece o salário de 28 mil. Isto é que o judiciário, é claro que para o judiciário isso é cômodo. Eleva o teto, fica no teto, não tem problema. É carreira típica de Estado, vai para o teto salarial e tudo bem. Tá. E o trabalhador? Assim como o judiciário julgou, também poderia chamar o governo e dizer por que o governo não cumpriu a database. O mesmo judiciário que mandou cessar a greve é o judiciário que se julgou incompetente para julgar uma ação que o sindicato pediu de cumprimento da lei da database. Por que você julgou incompetente, incapaz? Também não explicaram? Também não explicaram. Mas ninguém explica nada aqui? Também não explicaram detalhadamente para que nos convencesse a razão disso. Se fosse, por exemplo, chamar o governo e dizer que o governo não tinha dinheiro para pagar a database, por exemplo, não seria esse o argumento. Porque houve um crescimento de receita durante o ano de 2012 para 2013 de aproximadamente 18%. Então, não justificaria essa falta de dinheiro. Segundo, a lei de responsabilidade fiscal seria um outro procedimento que eles usam contra o trabalhador, mas usam contra o trabalhador, só quando não beneficia o trabalhador. Porque quando há um crescimento de receita, a folha de pagamento tem o próprio site do governo diz que o Estado está uma maravilha e tal, cresceu a receita do Estado, isso significa que há um procedimento de queda em relação ao comprometimento com folha de pagamento dos trabalhadores. Muito bem. Quando é que foi ajuizada essa ação pelo cumprimento da database? Porque a database já está com problema há alguns anos, né? Sim, Quando é que foi ajuizado na Justiça? Foi durante o ano de 2012. Não, desculpa, 2013. Foi em março de 2013 que houve esse procedimento da gente pedir via judicial o cumprimento da database de uma lei, né? De uma lei, cumprimento de uma lei. Que nasceu em 2011, em 2012 já não aconteceu, em 2013 não aconteceu. Que inclusive nós, depois de toda essa situação, nós estamos vendo da possibilidade de pedir o impeachment do governador, porque se a justiça decreta, julga improcedente uma greve que era uma greve reivindicatória, eu quero ver agora se o judiciário vai julgar, por exemplo, se tiver a possibilidade, a gente vai fazer isso, porque nós estamos juridicamente verificando essa possibilidade. Sim. Não vamos dizer que vamos pedir o impeachment do governador, mas essa possibilidade. E e agora ficou tanta coisa, né? Mas eu me perdi, desculpa. Então, eu queria então acrescentar um dado que é importante. Por exemplo, bloqueio das contas do sindicato. Isto é um absurdo.
o judiciário bloquear as contas do sindicato significa que parece que os trabalhadores do sindicato têm culpa de alguma coisa, os trabalhadores vinculados ao sindicato. Sim. Esses trabalhadores estão sem receber salário, vai para 2 meses sem receber salário, porque as contas estão bloqueadas. Estão bloqueadas Estão bloqueadas do sindicato. Os trabalhadores do sindicato estão Os trabalhadores sendo não têm como penalizados. receber, porque o dinheiro está lá bloqueado. Tá. A gente tem feito alguns empréstimos para poder sanar algumas dívidas internas do sindicato e a situação se agrava a cada dia, a situação se agrava no Sintesp proveniente desse bloqueio de conta e pedido de suspensão da greve. E agora eu lembrei, se aqui a Justiça Catarinense se julgou incompetente, incapaz de julgar essa ação que o Sintesp impetrou contra o governo do Estado, a que instância vai ser recorrido, Maurino? Há possibilidade? Olha, eu não sei... Está sendo estudado ainda. Está sendo estudado, a nossa assessoria jurídica está estudando uma possibilidade, né? Talvez, espero que não chegue lá, até o Supremo Tribunal Federal, para poder ter uma decisão nesse sentido, entendeu? Tá. Porque é muito cômodo, por exemplo, os poderes, Silvio, a gente nunca viu os poderes do Estado composto pelo Estado interferindo, por exemplo, em defesa do governador do Estado. Não é do Estado, é do governador do Estado. O que eles queriam salvar era a pele do governador Colombo, que vai para uma segunda eleição. Então é isso que eles queriam fazer. E não era defender sociedade coisa nenhuma, porque a greve não afetava ninguém. A greve afetava uma meia dúzia de trabalhadores, ela não era uma greve de 100% de trabalhador no serviço público, ela era uma greve parcial em alguns setores. Agora, esses setores que foram para a greve são setores que estavam e estão à mercê de uma política do governo de arroxo salarial há muitos anos. Que a gente vai falar quais categorias daqui a pouco, depois de um breve intervalo, quando voltaremos com o Maurino Silva, presidente do Sintesp, aqui no Floripa em Foco, ao vivo do Sintesp na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Eu era mais moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão. Inclusive eu jogava com meu pai no dia 20 de janeiro de 71. Eles invadiram minha casa, tinham policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam, o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Ah, mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois. Eu reencontrei minha mãe 13 dias depois. E na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual.
Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco com o Sintesp, ao vivo às terças-feiras, a partir das 3h30 da tarde, com reapresentação toda terça-feira a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br, em tempo real. Maurino Silva, presidente do Sintesp, nos contando aqui no Floripa em Foco sobre esses problemas aí com a recente greve, onde o Inmetro parou, a Fundação Catarinense de Cultura, a Fundação Catarinense de Educação Especial, o pessoal que trabalha nos presídios, o pessoal da Secretaria de Trabalho, e uma situação especial ficou o Inmetro. O que aconteceu com o pessoal do Instituto de Metrologia do Estado? Então, os trabalhadores do Inmetro, depois da greve civil, tinham vamos dizer assim, uma garantia de que após cessar a greve, eles iriam negociar com o governo do Estado uma questão que para eles é fundamental, que é uma gratificação que eles não recebem, uma gratificação como os demais trabalhadores no serviço público hoje recebem. Isso. Além disso, a diária desses trabalhadores do Inmetro, hoje é inviável um trabalhador sair da sua casa, deslocar pelo Estado, ganhando 150. Se deslocar pelo Estado com R$100. 100 reais. Para hospedagem, alimentação. É impossível. Hoje a gente já verifica, por exemplo, nós que viajamos aí para visitar os servidores, a gente sabe exatamente porque um hotelzinho, menor que seja, mais barato, é 60, 70, 80 reais. É o mínimo que se dorme aí no interior de Santa Catarina. Então, esses trabalhadores ficaram na iminência de apenas o governador do Estado baixar um decreto, isso é de hoje para amanhã, pode acontecer, já estão enrolando há muito tempo, e há uma grande perseguição dos trabalhadores em relação ao presidente do Inmetro. O presidente do Inmetro, ele fica, ao invés dele administrar, e agora ele foi para Orlando, entendeu? Orlando, Estados Unidos e tal, enquanto a situação do Inmetro, veja que ele não tem nenhuma preocupação, por exemplo, com a instituição. Enquanto ele diz que está caindo a produção do Inmetro, que os trabalhadores, claro, estão sendo descontados, estão tendo os dias parados descontados, vão fazer o quê? Eles querem retomar a negociação com o governo do Estado para que todo o processo siga em frente, né? É isso que os trabalhadores querem. E o governo virou as costas para os trabalhadores e nós estamos esperando justamente que o governo sente na mesa junto conosco para negociar essa questão. Outra questão sobre depois da greve é que o representante do governo que nos recebe, que é um trabalhador no serviço público chamado Décio, ele recebe a gente, leva as reivindicações para o governador do Estado, porém, o governo diz o seguinte: toda a questão financeira eu negocio este ano, só a partir de abril do ano que vem. Na outra gestão. Na outra gestão. Significa um retrocesso para esse ano, né, de reivindicação do trabalho. Então, cessar a greve para quê? Se não negocia o que é o principal, que é a questão salarial dos trabalhadores do serviço público. É isso que a gente quer falar com o governador do Estado, é isso. Cessar a greve, a gente fez o nosso papel. Fizemos a greve, cessamos a greve para negociar. O governo não negocia, o governo enrola. É o que ele está fazendo desde a época que nós paralisamos as atividades no serviço público. Outra questão importante é o seguinte, é que os trabalhadores estão na iminência de voltar à greve, a uma Assembleia Geral para decidir os rumos da categoria, porque nós estamos ainda em estado de greve. Sim. Isso significa que a greve ainda não terminou, entendeu? Então, nós temos, ou o governo senta com a gente e negocia de fato, ou os trabalhadores se revoltam e volta a ter uma greve no serviço público
coisa que não vai beneficiar, por exemplo, a sociedade que precisa do serviço público precário, muito precário. O que esse governo recebe de impostos e deveria reverter em serviços públicos é insignificante hoje para a sociedade catarinense. E é isso, é você que paga, você que tem que analisar se merece esse tratamento do governo do Estado. Maurino Silva, presidente do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, ao vivo aqui no Floripa em Foco nesta terça-feira. Maurino, para fecharmos esse Floripa em Foco, vamos falar um pouco do que está sendo chamado aí, né? Criminalização do movimento social sindical. O Sintesp, você, o diretor Mário Silva e o diretor Volney Chucre, vocês três, estão sob um processo, né? Foram intimados a depor, até com ameaça de escolta policial se não comparecessem, e tem também a ameaça, agora pelo Ministério Público, se não me engano, né? de destituir até a diretoria, né? Uma coisa de muitos anos atrás, muito comum, muitos anos atrás. Foi feito um comitê, está sendo articulado um comitê pró-Sintesp, e a gente tem algumas gravações feitas pelo próprio Sintesp no dia em que foi lançado o comitê em defesa do Sintesp, e a gente vai começar ouvindo o nosso colega Nauro José Velho. Ele é do gabinete do deputado estadual João Pedro Padre Baltzera. Vamos lá então, Fernando. Nauro José Velho falando aí no comitê pró-Sintesp. Muito bem, eu acho que a criminalização, o MST, nos seus 30 anos, sempre foi criminalizado, né? E uma das questões que a direita, o próprio Estado sempre diz, por que o MST não vira um partido político? Porque aí ele teria um CNPJ e poderia ser, então, responsabilizado criminalmente pelo Estado. Então você vê que é um ataque da direita, é um ataque do Estado, porque o Estado ele tem lado nessa luta de classe, e o Estado está aí para proteger a classe empresarial, a classe patronal, a classe burguesa, como a gente diz, e não a classe trabalhadora. E é incrível que a classe trabalhadora, que é a grande maioria da população, continua ajoelhada, né, e não se levanta para enfrentar esse ataque das minorias, porque na verdade são as minorias que estão atacando. Então o trabalho das organizações e movimentos sociais, sindicais, enfim, eles são as ferramentas que justamente permitem a organização da classe. Então o Estado tem muito claro isso, e por isso que ele ataca essas organizações. E aí vem o papel da mídia, que é muito importante nesse processo da criminalização, porque ela torna um senso comum ser criminalizado. Dizer, não pode ocupar a terra porque a terra tem dono. Mas como é que prova que essa terra tem dono? Né? Se muitas vezes aquele que se diz dono não consegue provar. Também a questão quando há uma greve que está causando prejuízo à reprodução do capital, né, do dinheiro, enfim, o Estado vem lá e diz, não, os trabalhadores têm que voltar a trabalhar para reproduzir o capital. Então, eu acho que o trabalho nosso, nesse momento, em defesa e contra essa criminalização, é a unidade da classe, é a classe trabalhadora discutir o seu papel, ter o seu entendimento quanto classe, né, Florestan Fernandes nos coloca muito bem isso, de como a classe deve se sentir quanto classe e o que ela precisa fazer para chegar a esse ponto. Então o ataque e a criminalização do Sintesp nesse momento é um momento, vamos dizer assim, ímpar novamente desse ataque que já foi feito em vários outros movimentos e tal como dissemos, né? Então acho que é importante a gente aproveitar também enquanto classe trabalhadora e nos unir nesse momento em defesa das nossas organizações. Este então foi o Nauro José Velho falando aí no comitê
pró-Sintesp, em defesa do Sintesp, né, pregando aí que toda a classe trabalhadora se una, não só para defender o Sintesp, mas para defender-se. O que eu estava falando de depoimento? Então, eu, o Mário e o Volney, estivemos prestando depoimento na DEIC e as perguntas que o delegado fazia, Silvio, era justamente para incriminar alguém. Quem era o comando, quem são as pessoas e o que faziam essas pessoas. Coisas que este procedimento, só na ditadura militar, que você ouvia, entendeu? Para você incriminar de verdade o indivíduo e tal. Então, a gente lamenta profundamente que o governo do Estado chegou a esse procedimento. Nós tivemos um congresso da federação, a nível nacional, onde ficaram pasmos os sindicatos a nível nacional da situação em Santa Catarina, tanto que está chovendo de moções em defesa dos trabalhadores, em defesa do sindicato em Santa Catarina, para o governador do estado, pedindo abertura de negociação, né, e pedindo para que não haja criminalização dos movimentos sociais, principalmente do movimento sindical, como o governo atacou junto com os poderes, que lamentavelmente a gente viu, por exemplo, a OAB se meter nisso. Pois é. Entendeu? A OAB, depois ela recuou, retirando, a OAB retirou, né, por um gesto louvável agora, a OAB retirou a ação contra nós do Sintesp e a categoria, e inclusive retornou da questão da multa também, né? Porque pediu uma multa de R$50 mil diário também. Então, e também aquilo que você falou que era o Ministério Público, não é o Ministério Público, é a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, Isso. Que ia pedir, não foi. Opa, não já foi, está não melhorando, fez. está acontecendo Não a coisa. fez. Então, significa que hoje a criminalização ela está apenas na questão da ação da Procuradoria-Geral do Estado contra os trabalhadores. O restante já foi, nós tentamos negociar via o secretário da Fazenda, o secretário Gavazzoni, que está tentando resolver essa situação contra os trabalhadores no Serviço Público Estadual. Estamos aqui com o Maurino Silva, presidente do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, que foi constituído por várias entidades e movimentos sociais, um comitê pró-Sintesp, em defesa dessas questões todas que o Maurino está aqui levantando. E mais um depoimento colhido na ocasião do lançamento desse comitê pró-Sintesp é o do professor Vieira, que é o atual presidente do Sindicato dos Professores aqui do Estado de Santa Catarina, que também é uma classe de servidores estaduais e que fala um pouco a respeito desse comitê pró-Sintesp. Vamos lá, Fernando. O meu nome é Luiz Carlos Vieira, eu sou o atual coordenador estadual do SINT, Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e nós temos participado de todos os fóruns e comitês em defesa do serviço público do Estado. Nós sabemos que o nosso patrão, Estado de Santa Catarina, tem um nome, né, que chama Raimundo Colombo, é o atual governador, não diferente dos outros governadores no Estado de Santa Catarina, vem fazendo ataques e faz cada vez mais profundos ataques ao serviço público estadual. E nós estamos e somos solidários a todos os trabalhadores que sofrem perseguições. E nesse sentido nós somos solidários ao Sintesp e ao sindicato que defende o serviço público estadual. Não só defende o serviço público, mas defende a qualidade de vida do povo catarinense, defende que o Estado realmente cumpra seu papel como gestor e como viabilizador das políticas públicas, o que não vem acontecendo. Nós estamos numa campanha e viemos sofrendo também, enquanto entidade sindical, vários ataques desse governo, seja feito diretamente pelo governo ou seja feito pelas entidades que apoiam esse governo. E nós sabemos que somente a união
a unificação de nossas propostas e a discussão coletiva é que nós vamos poder fazer com que a classe trabalhadora realmente possa ter alternativas nesse Estado para viabilizar não só a sua pauta, as suas bandeiras, mas também viabilizar uma qualidade de vida melhor para o povo catarinense, que não é a mesma que o governo espalha na mídia paga e comprada. Professor Luiz Carlos Vieira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores no estado de Santa Catarina, falando aí por ocasião do lançamento do Comitê Pro-Sintesp. E está aqui o Maurino Silva, com quem conversamos, presidente do Sintesp, né? Tem várias pessoas aí apoiando, várias moções de apoio chegando para o Sintesp e ao governador do estado, e desejamos, né, que tudo se resolva da melhor forma possível, né, Maurino? Esperamos queremos inclusive agradecer o apoio das entidades sindicais e todo o movimento em defesa dos trabalhadores do serviço público estadual, porque sabem que a nossa reivindicação ela sempre foi e será justa. O que não é justo é o que o governo vem praticando com os trabalhadores no serviço público, que é um arroxo salarial há muito tempo. Quem não respeita as leis nesse estado é o governador do estado e não os trabalhadores no serviço público. Maurino Silva, presidente do Sintesp, no Floripa em Foco, ao vivo com o Sintesp, que ocorre toda terça-feira a partir das 3h30 da tarde. Obrigado pela presença, Maurino. Sempre um prazer conversarmos. Igualmente. Obrigado a você, telespectador e internauta, pela audiência, e acompanhe a reprise desse Floripa em Foco daqui a pouco a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.